Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula hoje será de língua portuguesa, certo? E na aula de hoje nós iremos realizar estudo de textos que vocês vão encontrar no caderno de atividades na página 17, certo? Então vamos lá. Tema da aula: leitura, compreensão e interpretação textual. Vamos ao texto de hoje. O texto de hoje é um texto bastante conhecido, certo? A cigarra e a formiga. Então vamos analisar, lembrando que, gente, nós trabalhamos com muitos textos literários, certo? Na sala de aula a gente trabalha bastante a literatura e também, por ser aulas curtas, trabalhamos com narrativas curtas, certo? Vamos lá. A cigarra e a formiga. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra seus princípios, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por, por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Falou a cigarra. Para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando. Falaram as formigas. Bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltaram para o trabalho dando risadas. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. Então vamos lá. Prestem bastante atenção em toda a história, porque vocês vão ter que encontrar aqui na atividade é, a ideia central desse texto, o gênero textual, certo? Várias informações relacionadas ao texto serão cobradas agora nesses questionamentos. Tudo isso para que você possa compreender por completo o texto. Vamos à primeira questão. Com relação ao gênero e sua construção. Desculpa, e sua estruturação. Responda: qual é o gênero textual e o tipo discursivo? Então vejam só. O gênero textual, gente. Quem são os personagens? Cigarra e formiga. Observe que esses personagens apresentam características de seres humanos. Portanto, conclui-se o texto ainda com a moral de uma história. Isso são características de anedota, de conto, de poema, de fábula. São características da fábula. Então é uma fábula. Fábula, certo? É o gênero textual. E o tipo discursivo, a narrativa, certo? Então é uma fábula e a narrativa. Vamos para as demais questões. Qual é o domínio discursivo desse gênero? Então, a fábula ela é do gênero discursivo religioso, jornalístico, poético ou literário? Religioso não é, gente. Vocês viram que não tem nada relacionado à religião. Então, descarta religioso. Não é um texto jornalístico. Não é poético. Vocês não viram poemas com questões de rimas, o texto organizado em versos e estrofes. Portanto, ele é literário. Letra C. A finalidade do texto é transmitir um ensinamento, informar um fato, ensinar uma receita, comover o leitor. Então vejam só, ensinar uma receita não é, informar um fato também não, certo? Comover o leitor não é isso. A finalidade das fábulas é transmitir um ensinamento. Isso é característico das fábulas, certo? Então, letra A, transmitir um ensinamento. Questão 4. Na frase, de repente aparece uma cigarra, a palavra em destaque poderia ser substituída sem perda de sentido. Então, vejam só. A palavra em destaque é uma expressão, de repente. Ela pode ser substituída por inesperadamente, letra A. Então, ó, inesperadamente aparece uma cigarra. Lentamente aparece uma cigarra. Apressadamente aparece uma cigarra. Ou letra D, finalmente aparece uma cigarra. Gente, veja, lentamente não.
finalmente, porque elas não estavam esperando, então não é finalmente. Nós ficamos entre A e C, inesperadamente ou apressadamente. Ou seja, inesperadamente, pelo motivo que as formigas estavam trabalhando e elas não costumavam parar o seu trabalho. Então, inesperadamente, aparece a cigarra e interrompe, certo? Então, o correto aqui, ó, letra A, inesperadamente. Quinta questão. Qual é a ideia principal do texto? Então, gente, prestem atenção. Ideia principal aqui no sentido que está pedindo, nós vamos ver qual foi a ideia do autor desse texto. Qual ensinamento ele tentou passar para o leitor do texto. Letra A. Não devemos ajudar o próximo? Não, não foi isso. Vejam que as formigas não deram comida à cigarra por conta que a cigarra também poderia ter reservado seu alimento para o período do inverno, certo? Que a preguiça deve ser evitada. Então a cigarra teve o quê? Preguiça. Por que a cigarra não passou o verão coletando alimentos para se alimentar no inverno? Por ser, possivelmente, uma cigarra preguiçosa. Mas vamos analisar a letra C. A preguiça precisa que da contribuição dos animais, nada a ver isso aqui. Não tem nem sentido essa frase, então vamos descartar. Os animais são trabalhadores? Os animais são trabalhadores, agora não é a ideia principal desse texto. A ideia principal desse texto, alguns animais são trabalhadores, outros são forçados a trabalhar, não é isso? Então a ideia principal desse texto é a letra B, que a preguiça deve ser evitada. Este é o ensinamento que esse texto nos traz, porque se a cigarra tivesse evitado a preguiça, ela estaria com seu alimento ali tranquilo. Questão 6. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida. A expressão grifada expressa a ideia de modo, tempo, lugar ou intensidade. Vejam aqui, ó. Em um belo dia. Os dias, eles o quê? Eles medem o quê? São unidades de tempo, gente. De tempo, ok? Agora, para encerrar o estudo do nosso texto, vamos para a sétima questão. Qual é o conflito gerador da narrativa? Então, o conflito gerador é aquele acontecimento que todos os outros foram desencadeados assim através dele, ou seja, giraram em torno dele. Ele desencadeou os demais acontecimentos do texto. Vamos lá. Qual é o conflito gerador da narrativa? A amizade da formiga com a cigarra? Não ficou nem evidenciado que existisse essa amizade entre esses dois personagens. O aparecimento da cigarra pedindo comida? Provavelmente. Vocês podem observar aqui no texto, todas as outras falas veio em virtude da cigarra ter aparecido e pedir comida. Os preguiçosos colhem o que merece. Isso aqui é o quê? É a moral da história. Não é isso que está pedindo. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida. Aqui é o início da história, não é isso? Quando e o que elas estavam fazendo. Agora, o conflito gerador que desencadeou todos os outros acontecimentos da história foi o aparecimento da cigarra pedindo comida às formigas. Letra B. Certo, pessoal? Pronto, com esta questão 7 encerramos o nosso estudo sobre a fábula, a cigarra e as formigas, certo? Espero que vocês tenham compreendido o texto e realizado a atividade sem grandes dificuldades. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.